glorificado. Esse texto é um texto que fala de princípios. É um texto em que um homem chamado Manoá, ele faz um propósito com Deus. Haja visto que naquele período em que esse homem chamado Manoá faz um propósito com Deus, a nação de Israel estava subjugada pelos antigos inimigos de Israel, aqueles que habitavam na faixa de Gaza, aqueles que tentaram entulhar os poços de Abraão e de fato e vera entulharam, aqueles que tiveram inveja de Isaque, os mesmos que tentaram matar Davi, e os mesmos que até nos dias de hoje tentam exterminar Israel da face da terra, os filisteus. Os filisteus estavam oprimindo Israel. Neste período não tinha um rei, não tinha uma monarquia. Havia então um período em que juízes, o período em que o legislativo comandava a nação de Israel. Havia um homem chamado Manoá. Esse homem ora a Deus pedindo um filho. Deus aparece e Deus disse para que Manoá que ele teria um filho. Só que esse filho teria que ser entregue a Deus. Ele seria chamado um nazireu. Quando você pega a Bíblia em Números capítulo 6, ali do versículo 1 até o versículo 8, fala do voto de nazireado. Números ali, ali no capítulo 6, diz que esse voto de nazireado, tanto um homem quanto uma mulher poderia fazer esse voto. Só que esse voto tinha algumas peculiaridades. A principal delas, quem fizesse esse voto jamais poderia tocar em alguma coisa que tivesse fermento, não poderia beber bebida alcoólica, não poderia comer nenhum produto que tivesse uva, não poderia passar no meio de um morto, e principalmente nunca poderia, se fosse homem, passar navalha na sua cabeça. Essa era a principal peculiaridade deste voto de nazireado. O homem não poderia cortar o seu cabelo. E todas as vezes que alguém fazia esse voto, Deus dava poderes especiais para aquele que ingressava neste voto. A Bíblia fala de 3 grandes nazireus. O primeiro, esse que eu estou pregando. O segundo, Samuel, que exerce as 3 funções que o pastor pregou ontem, sensacional. Ele executou juiz, ele foi profeta e foi sacerdote. Deus dá para Samuel o poder da administração. Nenhum outro na Bíblia conseguiu exercer as 3 funções: profética, jurídica e sacerdotal. E o último, João, o Batista, aquele que viveu no deserto, pregando com autoridade. Deus dá poderes sobrenaturais para João, para pregar de uma forma tão dura, mas atraía multidões para ouvir João à beira do rio Jordão. Esses 3 são os 3 nazireus mais famosos da Bíblia. Esse Sansão, os poderes espirituais que ele recebe, são uma força física descomunal. Não houve na Bíblia nenhum homem mais forte fisicamente do que Sansão. Se Sansão vivesse nos dias de hoje, Sansão seria alvo da mídia, como o homem mais forte, o homem que pegava a parte inferior de uma queixada de jumento, batia, matava 1000 homens, um homem que rasgava um leão como se fosse uma folha de papel, o homem que conseguiria vencer inúmeros outros pelo poder da sua força física. Esse era Sansão, filho de Manoá, aquele a qual os filisteus temiam muito, tinham tanto medo dele, mas tanto medo dele, apenas de citar o seu nome, os filisteus corriam enfileirados de tanto medo daquele homem poderoso, daquele homem zarrão, daquele homem forte, daquele homem que as suas mãos eram tão poderosas, mas tão poderosas, que tinham medo dele. Mas todo poder, ele vem através de um princípio, e o princípio de Sansão era a navalha não passar na sua cabeça. O princípio de Sansão, da sua força física, era os seus cabelos. O texto diz que o propósito de Deus na vida de Sansão, no capítulo 13, verso 25, era em Dan, Zorá e Estaol. Era onde o Espírito de Deus queria exercer o propósito na vida de Sansão. Só que Sansão desce para Timiná, no capítulo 14, quando ele desce para Timiná, Sansão conhece mulheres filisteias. Ali Sansão começa a viver uma vida errada, uma vida de sujeira, uma vida de pecado. Sansão desce
desce para Timiná. Quando ele desce para Timiná, a primeira coisa que Sansão faz, ele casa-se com uma mulher filisteia. Sansão então desobedece os seus pais. Quando Sansão desobedece os seus pais, a Bíblia diz assim, que os seus pais vão até ele. No meio daquele caminho, Sansão encontra um leão. Ele é tomado pelo Espírito de Deus, ele rasga o leão como se rasga uma folha de papel. Dias depois, Sansão passa pelo mesmo lugar, e havia um enxame de abelhas com mel dentro do cadáver. Aqui eu aprendo algo interessante: cadáver não gera mel. As abelhas são animais sistemáticos. As abelhas jamais vão fazer uma colmeia aonde tem carniça. Pastor, não entendi. Tem hora que parece que é doce, mas não é para te alimentar. Tem hora que parece que é doce, mas é para te matar, porque mel não tem carniça, mel não gera em pecado. E o texto vai dizer que ele para e come o mel do leão que ele matou. Leão morto não gera mel. O leão morto de nada serve. O leão vivo, por mais velho que ele esteja, ainda ele é leão. Mas o leão morto não gera mel. Tem hora que o diabo está colocando favo de mel na nossa frente para dizer come que é doce, mas o final é para quebrar o princípio que Deus te chamou. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele pega o mel. O problema não é comer o mel, o problema é compartilhar com seus pais, porque o pai e mãe é a primeira autoridade bíblica que a gente recebe. O problema é que quando eu quebro o princípio e compartilho com os meus pais, eu estou apagando a autoridade espiritual paterna e materna que Deus me deu. Ele dá o mel, seus pais morrem queimados. No capítulo 14, no capítulo 15 ele vinga dos filisteus, queimando a seara. O capítulo 15 ele começa a contar enigmas. Então eles queriam descobrir qual era o segredo daquele homem, qual era o segredo dele. Mesmo ele pecando, como o pastor Daniel disse algo aqui, ele pecava, e parecia que nada acontecia. Descia lá, pegava aquele tanto de filisteia, subia lá, comia mel, passava no meio da vida e disseram, nada vai acontecer com ele. Ele parece que é indestrutível. Conhece uma mulher chamada Dalila. Essa mulher tenta descobrir o segredo dele, uma, duas, na terceira ele abre o coração. E o texto vai dizer que quando ele abre o coração para Dalila, ele disse, o segredo está nos meus cabelos. O segredo não está na minha força em si, mas sim nos meus cabelos. E o verso 18 diz assim, que vendo Dalila descobriu o seu segredo. Porque o verso 17 ele diz assim, que eu sou nazireu, e o meu cabelo não pode ser rapado, o meu cabelo não pode ser arrancado. E o verso 19 diz que ela fez Sansão dormir e cortou as suas 7 tranças. Quantas tranças? Quantas tranças? Pega aquele candelabro para mim, alguém, por favor. Me dá ele aqui. Obrigado. Semana passada, eu saí do Muro das Lamentações e fui subir para onde eu estava hospedado lá em Jerusalém. E eu parei de frente para uma sinagoga chamada Beit. E de frente para essa sinagoga há uma menorá de ouro lá, de 250 quilates. Essa menorá foi a menorá do segundo templo, aliás. Eles encontraram ela apenas com 3 braços, o resto foi reconstituído. E quando eu parei de frente a essa menorá, que ela está num tubo de vidro, eu abri a minha mochila, peguei a minha Bíblia e comecei a ler ali. E ali Deus falou algo comigo para pregar aqui. E ali eu comecei a lembrar deste texto. Por que 7 tranças? Porque todo homem nazireu, ele tinha 7 tranças. E essas 7 tranças eram separadas. E o texto diz que ela manda cortar essas 7 tranças. As 7 tranças de Sansão estavam nas suas costas. Biblicamente falando, quando o homem fazia 7 tranças e era um nazireu, simbolizava um candelabro. Simbolizava o quê? Fala com o seu irmão assim, só que virado de cabeça para baixo. Fala para o seu irmão assim, um candelabro virado de cabeça para baixo, nas costas dele. Porque ao invés de iluminar o azeite que estava nos tubos, descia sobre as costas de quem tinha 7 tranças. Elevará-se. Esse candelabro fluía em 7 tubos
nas costas de Sansão. Olha o que a Bíblia vai dizer, coloca para mim aqui Isaías capítulo 58, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 58, versículo de número 8. Olha que coisa profunda que vai dizer Isaías capítulo 58, versículo de número 8. Isso é muito forte, eu quero que você preste atenção nesse texto. Vai dizer sobre isso aqui, em partes vai dizer sobre isso, Isaías 58, 8. Vai dizer que a glória de Deus, olha, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura acontecerá apressadamente, brotará. A justiça vai na tua frente, e a glória do Senhor será a tua. Você não entendeu? A glória do Senhor será a tua. Fala assim para o seu irmão, a glória de Deus vai atrás, te guardando, e a justiça vai na frente. Diga para ele assim, quando a glória de Deus vai atrás, ela vai fluindo azeite, porque as 7 tranças batiam nas costas, o azeite descia e vinha para as pernas de Sansão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Todo o propósito que Ele tem para a sua vida, para quem está de fora é de cabeça para baixo, porque alguém olhava a trança, via de cabeça para baixo, só que ao invés do candelabro estar assim, ele estava assim, porque o azeite que vinha, fluía, ou seja, o tubo estava apontado para cima. Todo o propósito que Deus tem para a sua vida, ele está apontado para cima, e a partir do momento que ele está apontado para cima, vai fluir azeite na tua vida. Eu vim profetizar para alguém aqui nessa manhã, Deus vai fluir azeite na tua vida. Ela corta o cabelo. Fala com o seu irmão assim, querem cortar a sua conexão. A conexão vem de cima. Fala para ele, para fluir aqui na terra. A luz saiu, reva. Levanta a mão e fecha os olhos. Eu sinto Deus aqui, relavaui de daroqueminácia, alohemidiominácia. Há uma unção que está fluindo aqui nessa noite, desta manhã. Há uma graça que está fluindo aqui nessa manhã. Eu não sei o jeito que você pôs o pé aqui, eu sei que esta manhã profética, Deus vai fluir os 7 tubos do Espírito de Deus na tua vida. Olha para mim, esse nazireu com 7 tranças simbolizava o candelabro de cabeça para baixo, porque quem não entende o teu propósito, vai achar que quando você vive o propósito, a sua vida está de cabeça para baixo. Mas o candelabro de cabeça para baixo, ele não serve para iluminar, ele serve para fluir o azeite que está dentro desses tubos. E o tubo principal era onde ficava amassando o azeite. Esse tubo principal fala de Deus. Tem hora que Deus vai pegar a sua vida, vai fazer com a sua vida ficar assim. Aí alguém lá fora vai dizer, está de cabeça para baixo. Aí Deus vem num culto profético como esse para dizer, não, eu coloquei assim para fluir azeite. Vamos para o texto. Ela corta, rapa. E o texto vai dizer que a força se retirou dele. Aí Dalila grita, Sansão, eles vêm. Ele disse, eu vou de novo, eu vou vencer. Eu pequei, fiz. Só que Deus havia se retirado dele. Diga para o seu irmão, quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Diga, se o princípio não é do jeito que você acha, é de cabeça para baixo. Para os seus inimigos é de cabeça para baixo. Para Deus é do jeito certo. Porque todo princípio e propósito que Deus te chama, para os seus adversários, eles vão ver a sua vida de cabeça para baixo. Vão ver as 7 tranças fluindo de cabeça para baixo. E o texto diz que ela corta, manda cortar. E os filisteus vieram e arrancaram os 2 olhos. O primeiro ponto que eu aprendo aqui, todas as vezes que eu quebro o princípio do azeite, eu vou perder a visão. Porque o azeite gera visão. Quem não tem azeite não tem visão. Quem não tem unção não tem visão. A primeira coisa que arrancaram dele, há uma diferença entre furar os olhos e arrancar. Eles arrancaram os 2 olhos de Sansão, literalmente. Quando nós perdemos a conexão com o azeite do Espírito de Deus, nós perdemos a nossa visão. Quem não tem unção não tem visão. Quem não tem unção não tem graça para exercer o chamado de Deus. Arrancaram os 2 olhos. Só que o verso 22 diz que o cabelo começou a crescer. Fala com o seu irmão, só que tem um detalhe: o cabelo cresceu direto, não cresceu trançado.
Fala para o seu irmão, você sabe o que é isso? Fala para o seu irmão, sabe o que é isso? Tem hora que para Deus te restaurar, o azeite vai descer descontrolado. Ele não pegou. 7 tranças certinho. Por quê? 7 tipos de Espírito de Deus. A primeira unção para os olhos, a segunda unção para os ouvidos, a terceira unção para a boca, a quarta unção para o nariz, a quinta unção para a cabeça, a sexta unção para as mãos e a sétima para os pés. Só que quando é para Deus restaurar, Deus não respeita essa ordem. Deus faz crescer de uma vez só, para fluir no corpo todo. Ou seja, aonde o diabo arrebentou, Deus vai vir com azeite fluindo para restaurar. Aonde o diabo quebrou, vai fluir azeite de cima para baixo. O cabelo cresce sem trançar, dentro da cadeia, quando foi rapado. Verso 25 diz que eles se alegraram, dizendo assim: vamos zoar Sansão dentro da cadeia. Fala para o seu irmão, se o problema do teu inimigo é achar que o cabelo não cresce, é achar que Deus perdeu o controle, diga assim para o seu irmão: o problema dele é esse. Agora fala para ele assim: a promessa pode ser cortada, mas a raiz permanece. Reusma, te repromas zavorg, de dar o canto de reminasse. Jó capítulo 14, a partir do versículo 4, diz que a árvore pode ser cortada, mas a raiz permanece. De repente alguém está dizendo: o casamento dele está cortado, a vida financeira está cortada, está cortado. Deus te trouxe na semana profética para dizer: ainda tem raiz. Você não pegou, ainda tem raiz. Você não pegou, ainda tem raiz. Levante a sua mão, deixa eu profetizar. Deixa eu profetizar. Ainda tem raiz. Ainda tem raiz. Ainda tem raiz. Vai fluir a água do Espírito e vai brotar. Dentro da cadeia zoaram Sansão. Só que o verso 25, coloca para mim que Juízes 16, 25. O problema do inimigo é me colocar em pé no meio das colunas, sem a visão, mas com o cabelo grande. Sucedeu que alegraram-se no seu coração, disseram: vamos chamar Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram, e brincou diante deles, e o fizeram estar em pé. Em pé, o versículo aqui de número 25 na minha tradução diz: entre as colunas. Colocaram ele em pé entre as colunas. 26, olha o que diz: entre as colunas. Fala para o seu irmão, se o problema é te colocarem entre as colunas. Olha o que diz o verso 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela... Segura a mão do seu irmão e diga assim: tinha um menino que tinha visão, que segurou Sansão pela mão e levou Sansão na coluna. Fala para o seu irmão, sabe quem é esse menino? É o Espírito Santo. Há colunas da sua vida que não é Deus que derruba. O Espírito Santo só te pega pela mão, te coloca diante dela, mas quem derruba é você. O menino pega Sansão pela mão, leva aquele que o cabelo cresceu descoordenado, que o azeite não estava assim, mas estava tudo virado, só que o azeite estava de novo fluindo. Eu vim dizer para alguém aqui nessa manhã: há colunas da sua vida que você precisa quebrar. Há colunas da sua vida que você precisa derrubar. Deus só vai te dar o sinal, é ali, é você que vai derrubar. Há situações da minha vida e da sua vida que a gente é que derruba. Deus só dá o pontapé inicial, mas quem faz é você. Eu ouvi uma frase: nada muda se eu não mudar, mas se eu mudar, muda tudo. Tem hora na sua vida que a atitude vem de você para Deus fazer um milagre. Deus só te pega pela mão, te coloca na coluna, aí Deus diz: agora é com você. Levante a mão para cima e feche os olhos. Revácia.
Há uma unção fluindo aqui nesta manhã, Delemur que afó. Há uma graça fluindo aqui nesta manhã. Eu não sei o jeito que você chegou aqui. De uma coisa eu sei: Deus vai reestabelecer conexões. É manhã que o Espírito de Deus vai reestabelecer conexões. Há uma conexão divina com você aqui nesta manhã. Há uma conexão divina com a tua família, com a tua casa. Ainda tem raiz, ainda tem raiz, ainda tem raiz. Ainda tem raiz. O problema é que eles vão cortar, mas se esquecem que tem raiz. Porque tudo que Deus coloca na minha vida, na sua vida vai ter raiz. Deus nunca vai plantar algo na sua vida que não tenha raiz. Deus deixa enraizado. E o texto diz que o cabelo começa a crescer. O voto de nazireado continua de pé. Aí vão colocar o cara no meio da coluna que sustentava toda a casa. Eu vim aqui profetizar algo de Deus na sua vida. A casa do diabo vai cair nessa manhã. Vou dizer, a casa do diabo vai cair, porque toda a fortaleza do diabo, toda a coluna do inferno que Satanás levantou contra a sua vida nessa manhã vai cair. Como diz lá em Minas, o barraco do diabo vai cair, a casa do diabo vai cair. A unção ela flui de cima para baixo. E quando eu parei, eu sentei. Aí eu comecei a olhar para aquela menorá. Os 3 braços direitos dela são do segundo templo. É grandona, 2,5 metros. Eu fiquei olhando, o Espírito de Deus disse para mim: da mesma forma que o azeite flui para iluminar, o azeite flui para a caminhada. Porque as 7 tranças simbolizavam um candelabro de cabeça para baixo na caminhada de Sansão. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa manhã? Nessa semana profética, Deus vai ungir a tua caminhada. Lá dentro do teu emprego, aonde você pôr o pé, vai ter azeite. Aonde você chegar, vai ter azeite. Aonde você ir, vai ter azeite. Na sua casa, vai ter azeite. Na tua família, vai ter azeite. No teu vizinho, vai ter azeite. Lá dentro da sua casa, vai ter azeite. E eu vim falar agora, eu vou liberar sobre 7 áreas. Levanta a mão para você receber, que Deus vai fluir azeite, porque são 7 tubos. A primeira, na tua família. A segunda, na tua saúde. A terceira, na tua finança. A quarta, nos teus filhos, a quinta no teu ministério, a sexta na rua da tua casa, e a sétima nos teus negócios. E o azeite vai fluir de cima para baixo, e quando você começar a andar, você vai pisar em cima de azeite, e Deus será glorificado na tua vida. Verso 29, 28. Sansão grita, disse: Deus, Deus, Deus. O que o pastor Daniel disse: aquele que confessa e deixa, alcança. Balança o vizinho e diga assim: não acabou. Se esqueceram da misericórdia. Ele não esqueceu, fala com ele só: não acabou. Se esqueceram da misericórdia. Diga para o teu irmão: a coluna vai cair hoje. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que se esforce mais uma vez. Lembre de mim, só mais essa vez. Aí o verso de número 30, olha o que o texto vai dizer. O verso 29, aliás, o 29. Lembre-se de mim, ó Deus, só mais essa vez. Abraçou, pois, Sansão as 2 colunas do... Fala para o seu irmão, sabe que as 2 colunas eram essas? Fala para o seu irmão, sabe que 2 colunas eram essas? A primeira quando Sansão sai do lugar que Deus determinou. E a segunda quando ele conta. Essas 2 colunas precisavam ser quebradas. Porque o capítulo 14 diz que era estanol que era para Sansão ficar. Ele quebra a primeira coluna. A segunda ele conta o teu segredo. O problema é que quando eu decido sair de onde Deus me colocou, eu vou instituir uma coluna do diabo na minha vida. A segunda, quando eu conto o segredo do meu coração, eu vou plantar outra coluna na minha vida. Fique aonde Deus te chamou, não saia de onde Deus te chamou. Fique aonde Deus te colocou. 1 Coríntios 7, ali a partir do verso 24, Paulo diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. O problema é que quando eu saio da minha vocação, eu vou abrir legalidade para uma coluna do diabo na minha vida. E eu só vou quebrar essa coluna quando eu decidir abraçá-la e derrubá-la com a unção que Deus me deu, com a unção que alguém achou que eu perdi lá atrás. Mas essa unção voltou a fluir, porque Deus é Deus que derrama unção na tua vida. Segura a mão do vizinho aí, aperta a mão dele até falar glória. Até falar semana profética. Desse jeito aí. Não saiu nada. Fala com ele, semana profética, glória, aleluia. Fala assim, glória a Deus, não paga não. Paga não.
Eu quero que você fique de pé. O cara tinha 7 tranças. Eu conversei com o rabino essa semana lá sobre isso. Eu perguntei para ele, ele disse para mim, o Ben Haddad, ele me disse assim, que todo homem que tinha essas 7 tranças feitas, ele estava dizendo que a vida dele estaria de cabeça para baixo perante os homens, porque a vida dele seria diferente. Eu perguntei, mas por quê? Ele falou, porque quando a unção do Eterno, ela flui de cabeça para baixo, a sua vida vai ser diferente diante daqueles que vivem uma vida normal. E eu vim profetizar aqui nessa manhã para alguém, que você vai viver uma vida diferente, você vai viver uma vida profética, e vai acontecer isso aqui na sua vida, ó. O azeite vai fluir de cima para baixo, reluce de revorgia, de daroheme, relefos, reminarasi de revorgia, telefore, revai. O texto diz que ela mandou alguém cortar o cabelo. Não foi Dalila que cortou. O verso 19 diz assim, que ela mandou um homem rapar. Ele rapou. Só que ele se esqueceu que tudo aquilo que rapa deixa raiz. Se eu cortar uma árvore, eu tenho que me especializar e saber que a raiz está lá. E a hora que a água bater, ela vai brotar. Deixa eu dizer para alguém aqui, vai brotar de novo. Não acabou. Quem estava torcendo para o teu fracasso, para a tua catástrofe, vai se assustar, porque vai fluir. Tua casa vai fluir. Telus maior revorgue. Tua vida vai fluir. Tua vida vai fluir. Deus está dizendo para mim, Léo, diga para a minha igreja que nessa manhã eu vou fluir projetos de novo. Diga para o meu povo que nessa manhã reminassutriefó, eu de reminácia, eu vou fluir grandes coisas e meu nome vai ser glorificado. Eu vou fluir. De repente você entrou aqui, o diabo estava querendo te cortar, de repente até te cortou, só que Deus está dizendo assim, vai crescer de novo. Esse era o segredo dele. A unção fluía nas costas, porque Isaías capítulo 58, verso 8 diz que a justiça vai na frente, a glória é a retaguarda. A glória vai ser sua retaguarda, porque quando tentarem te atacar pelas costas, Deus vai te proteger. Quando tentarem te atacar pelas costas, o azeite de Deus vai fluir nas suas costas. Põe a mão no seu coração e fecha os seus olhos. Deus tem um mover profético aqui muito grande. Fecha os seus olhos. É uma semana profética. É uma semana atrás Deus me deu essa mensagem aqui. Uma semana atrás eu fiquei olhando aquele candelabro, até fiz os desenhinhos aqui do candelabro. E o verso 22 diz assim, que o cabelo começou a crescer. Começou a crescer de novo dentro da cadeia. É dentro das maiores prisões da nossa vida que Deus nos propõe um crescimento. É dentro das maiores prisões da nossa história que Deus vem para propor um crescimento. É quando você acha que está em meio à dificuldade, Deus se apresenta profeticamente para te dizer, vai ter crescimento. É aonde alguém está dizendo, é cárcere, está preso, está quebrado, não vai fluir. Deus está dizendo, vai ter crescimento. Sai do seu lugar e vem aqui para frente, você que crê num crescimento de Deus. Você que crê num crescimento da parte de Deus, venha. Você precisa de um crescimento, é um crescimento profético. Deus está dizendo para mim que essa manhã é uma manhã de milagre. Vai crescer. Vai crescer o azeite, vai fluir. O diabo não te venceu. Essa guerra que você está vivendo é momentânea. É Deus dizendo, ó, vai ter crescimento. O azeite ainda está fluindo de cima para baixo. Você não, olha para mim. É a maior conexão de Deus com o homem, é a misericórdia. Que Sansão clama dentro da cadeia. É o que o pastor Daniel disse, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele clamou dentro da cadeia, nas maiores cadeias da sua vida. Que Deus vem num culto profético como esse para dizer, eu vou virar teu cativeiro. Fecha os olhos. Aleluia. Te adorarei.
fluindo de cabeça para baixo. Era o azeite fluindo de cabeça para baixo nas costas de Sansão. Era 7 tranças simbolizando a perfeição do Espírito de Deus fluindo na vida de alguém de cima para baixo. A minha perfeição, a sua perfeição vem de cima para baixo. A capacitação vem de cima, não vem da terra. A unção vem de Deus, não vem dos homens. A porta quem abre é Deus, não é os homens. A oportunidade quem dá é Deus, não é os homens. E há uma graça, há uma oportunidade de Deus. Comece a orar comigo. Comece a orar comigo. Meu Deus, é uma manhã profética. Meu Deus, é uma manhã profética. É uma manhã que entrou pessoas aqui precisando de uma resposta. Há um azeite fluindo aqui nesta manhã. Há uma graça fluindo aqui. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Receba na tua vida, receba, 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 receba. Há um azeite fluindo. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba na tua vida agora, agora, agora. Esse azeite. Receba na tua vida. Está fluindo azeite, está fluindo azeite, está fluindo. Olha para mim, olha para mim. O texto diz que o rapaz pegou na mão. Pegou aonde? Fala para o seu irmão, se mão fala de sensibilidade. Fala para ele, mão fala de sensibilidade. Diga se o Espírito Santo vai tocar na sua sensibilidade. Diga se o Espírito Santo vai tocar na sua sensibilidade. Vai te colocar aonde você vai derrubar as colunas que precisam cair. Olha para mim, Sansão abraça as colunas da casa, sem olhos, sem visão, mas com a promessa, sem visão, mas o cabelo havia crescido, só que ele não estava organizado como as tranças. De repente alguém está dizendo, não está organizado mais. De repente alguém está dizendo, não está como estava antes. O cabelo não estava 7 tranças organizado, avulso. Só que o azeite fluiu mais rápido. Não estava assim mais, ó. Tudo junto. Tem hora que Deus aparentemente vai deixar seus inimigos acharem que está desorganizado. Vai deixar seus inimigos acharem que não é como era antes. Só que tem um detalhe: vai fluir o azeite mais rápido. Senhor, lembra-te de mim. Esforça-te, Senhor, lembra-te de mim. Ele abraça as colunas. Eu não sei qual é a coluna que precisa cair na tua vida nesta manhã, mas Deus está dizendo, derruba ela. Essa coluna não vai te vencer. Esse vício não é mais forte que você. Este pecado não é mais forte. Quando você decide mudar, é você que derruba, é você que abraça. Súria, Telebaia, o Senhor está me dizendo, eu estou quebrando cadeias nesta manhã, diz o Senhor. Eu estou jogando por terra toda barreira. Eu de Remias sai, Telebaracanto, de Gama, Súria. Já tem um azeite fluindo aqui. Quem pode glorificar? Quem pode receber? Quem pode receber? Quem pode receber? Quem pode receber? Quem pode? Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Receba, 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 receba. Pois tu estás no controle. Pois tu estás.
Fala comigo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Palavra abençoada, né? Olha, se você anotou tudo que veio falando desde quinta disseram para nós que nós precisamos procurar o lugar do jardim, voltar para o jardim. Ele está sentado lá esperando. Aí na sexta, Deus disse que abriria caminhos no deserto. Aquela foi forte, pastor. Você estava sexta aqui, Rodrigo? Deus abriria caminhos no deserto e colocaria rios. Ontem, Deus quebrou tudo, né? Ontem Deus quebrou tudo. Quebrou tudo. O que é a palavra de um sacerdote? O que é a palavra de um homem de Deus? Haja visto, né, pastor Rodrigo, que Eli não ouvia mais a voz de Deus. Eli já estava gordo, cego, encostado. Eli não estava prestando para mais nada como pastor. Mas quando ele liberou uma palavra, aquilo se cumpriu. Sabe, agora nessa manhã, nós entendemos que as colunas precisam ser retiradas para que o azeite flua. Vai fluir, irmãos. Vai fluir. À noite eu quero encerrar. Eu confesso para você que eu estava ali sentado e eu falei assim: Deus, o que eu vou pregar de noite? O que eu vou pregar? Deus não falou nada. Nem eu sei. Já estou ansioso para ouvir a palavra, né? Então, à noite eu quero ministrar, encerrando essa conferência. Vai ser um tempo muito precioso, irmãos. Sabe, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Amém? Então vamos ficar de pé. Eu quero orar, abençoar a sua vida, para que nós possamos ir embora. Ir embora. Você está feliz? Espírito Santo, obrigado por essa manhã preciosa. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso. Que o Senhor ministre sobre nós da tua graça. Que o Senhor ministre sobre nós dos 7 Espíritos. Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Ó Deus, Espírito do Senhor. Pai, vem ministrando, vem fluindo através de Jesus, através do Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Nós queremos viver ainda em 2022 milagres extraordinários da parte do Senhor, em nome de Jesus.